presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou um pacote de ajuda de 12 bilhões de dólares para os agricultores norte-americanos. Essa medida é o mais recente esforço do republicano para apoiar uma importante fatia do eleitorado que foi prejudicada por esse tarifaço. E é para repercutir agora esse cenário que a gente conversa com o José Pimenta, diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores, que já está aqui comigo. José Pimenta, muito bom dia para você. Bem-vindo sempre aqui, meu querido, à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês, como sempre. José Pimenta, a gente sabe, né, isso era notório, que o setor agro, né, já vinha sendo bastante prejudicado por essa questão do tarifaço americano. E aí, dentro das suas várias, né, possibilidades nessa situação, qual que é a lógica econômica que a gente tem agora desse pacote e por que o governo considera agora urgente a gente ter esse alívio, 12 bilhões de dólares? Lógica econômica e suficiência é o suficiente para ajudar esses agricultores? E aí eu te pergunto sobre essa questão de ser suficiente ou não, porque a gente sabe que um dos maiores compradores, né, dos Estados Unidos, principalmente de soja, enfim, era a China. E a China não tem mais feito, né, essas compras. E aí, José Pimenta? É um xadrez, né, Débora? É um jogo de uma dinâmica, né, muito complexa. Vamos começar pelo lado político. Eu acho que mais do que econômico, político, né? O setor do agro nos Estados Unidos, se a gente olha de uma maneira mais ampla, corresponde aí a praticamente 5, 6% do PIB, né? Quando a gente olha agro e alimentos como um todo. A gente for olhar só a porteira para dentro, produção mesmo específica, isso cai. Mas qual que é a questão aí, é fundamental? O peso político desses agricultores, né? Estamos falando de grandes estados com uma população, sobretudo do meio oeste norte-americano, voltada para a dinâmica de produção rural, tá? Que direto ou indiretamente vive isso no seu dia a dia e, obviamente, que é parte importante do eleitorado do Donald Trump. Se você olhar, por exemplo, só para fazer um recorte aqui, os produtores de carne dos Estados Unidos, né, produtores de gado, e obviamente isso depois vai virar o output final, o produto, proteína, carne, a ser exportado e a ser consumido interno. Os 6 principais estados produtores de gado dos Estados Unidos, 5 são republicanos, né? Isso tudo gerou uma série de ações voltadas ali, específicas, voltadas para o tarifaço, inclusive, né? Que reverberaram com o tarifaço. Aumenta a tarifa para esses produtos, depois você vai baixando gradualmente na medida da inflação, vai aumentando. Então, enfim, é uma conta que é feita diariamente voltada para o político. Lógica econômica. Lógica econômica é porque hoje o agro norte-americano sofre com 3 pontos principais: estresse hídrico, questão de imigração e o tarifaço. Há retaliações em curso. E aí você matou a charada. Quando você fala de China, que é o principal player do agro norte-americano, você tem uma queda de exportação na veia desses produtos. E, obviamente, que isso não é escoado, não é internalizado, principalmente porque os Estados Unidos exportam excedente e quem sofre é o produtor rural e, indiretamente, a população que está em torno vivendo desse tipo de renda, Débora. Uhum. Agora, quando a gente tem, assim, pensando que estamos aqui falando do presidente americano Donald Trump, que é totalmente imprevisível nas suas medidas, enfim, né? Quando o Trump reforça agora essa posição doméstica, porque acaba sendo uma posição doméstica, né, um olhar para o seu, principalmente, um dos seus principais eleitorados, ele sinaliza de alguma forma que ele está disposto a escalar ainda mais a guerra tarifária? Cabe espaço para isso nesse momento? Porque se vai ter agora uma ajuda do governo, ou seja, bom, eu posso escalar aqui o tarifaço como uma forma de conseguir atingir o meu objetivo e eu vou garantir ajuda aqui para poder conseguir conter, né, os ânimos do meu eleitorado local. Você vê espaço para isso, Zé Pimenta? Faz sentido?
Faz sentido, sim, Débora, mas para falar de agro especificamente, a gente tem que olhar no histórico, né? O agro americano sempre foi muito fortemente subsidiado, né? Você teve vários questionamentos, inclusive o Brasil fez já historicamente questionamentos sobre o agro norte-americano, outros países o fizeram por conta desses créditos subsidiados, política de subvenções, crédito rural, enfim. Então, é um setor altamente protegido na economia norte-americana, né? Isso não é de hoje, né? O que você tem, obviamente, como elemento novo são esses bailouts, né? Esses suportes que estão sendo dados agora em virtude de uma questão conjuntural. Então é importante notar o seguinte: da mesma forma que o Trump tem notado a necessidade de liberalizar essa quantia, esse montante, esse capital para esses produtores rurais, ao mesmo tempo ele tem tentado fechar outros acordos, né, além de China, para garantir algum tipo de acesso não só a agro, como a outros produtos norte-americanos. Então é um jogo de mão dupla aí. Né? Ao mesmo tempo que você tem esses recursos fluindo porque são emergenciais, e isso afeta, e você falou muito bem, afeta a popularidade do governo, que já não anda lá essas coisas, ao mesmo tempo ele tem tentado fechar esses acordos para setores específicos, como a gente tem visto nos últimos meses, Débora. Agora, quais são os interesses estratégicos dos Estados Unidos ao trazer retaliação a outros países aí dentro desse pacote? E que setores podem ser mais afetados em relação a isso? Eu te pergunto isso porque o pacote vem de uma forma surpreendente, se a gente pensar na estratégia econômica, porque amplia, obviamente, né, o alcance dessa disputa, não só com a China, mas também com outros parceiros comerciais importantes. E o Canadá também está nessa lista, né, José Pimenta? A verdade que acontece com esse tipo de medida de suporte aos produtores rurais, Débora, é o Trump, obviamente, mostrar, né, para o mundo que, olha, apesar de vocês estarem fechando o mercado, estarem retaliando de alguma forma os produtores, né, indiretamente, né, mas diretamente às exportações norte-americanas, nós temos aqui um colchão para apoiá-los. Então, o que o Trump está passando, a mensagem que o Trump está passando aí, não só para a China especificamente, para Canadá, para México, país que tem comprou historicamente, mas aumentou nos últimos 2 anos importações do agro norte-americano. Japão também, país que importa bastante produtos do agro norte-americano. União Europeia também. Mas o que o Trump quer, a mensagem que o Trump quer passar, uma das, é que ele não vai deixar, né, na mão, ele não vai deixar de olhar para essa parte importante do seu eleitorado, né? E, segundo ele, um dos pilares da economia norte-americana, que é o setor do agronegócio, embora a gente esteja vivendo um momento geopoliticamente instável no mundo. Então, essa é a principal mensagem, né? E, como eu disse anteriormente, ao mesmo tempo, buscar novas negociações, porque a gente sabe que não dá para viver, né, toda hora de distribuição de recursos. Ele até citou que esses recursos estão vindo, né, a origem desses recursos é, obviamente, todo o revenue, o que foi adquirido, né, de alguma forma, com as receitas advindas das tarifas de importação, né? E isso está sendo transferido para os produtores norte-americanos. Está na matéria, né, que foi reverberada ontem. Então, olha que o Trump não deixa dar o ponto sem nó, né? Ele tenta, toda a narrativa dele é essa, né? Olha, estou implementando uma política comercial restritiva, sim, aumentando as tarifas, e com essas tarifas isso gera um orçamento, vai para a parte do meu orçamento, e eu estou fazendo uma transferência de recursos para os produtores que estão sofrendo retaliações por conta da minha política comercial, que visa a industrialização do país e tudo mais, que a gente sabe disso. Então, ele tenta dar um enredo, de alguma forma, que ao mesmo tempo que a política comercial faz sentido, ele com o dinheiro coletado, obtido dessas tarifas, isso pode ser sim redistribuído internamente. Agora, José Pimenta, até mudando um pouco de cenário, saindo do agronegócio, entrando para o setor de tecnologia, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, porque a gente tem uma outra notícia bastante importante hoje, que é justamente a flexibilização nesse momento que Donald Trump deu às exportações de chips da NVIDIA, um chip específico para a China, né? Essa decisão enfraquece de alguma forma a narrativa de Donald Trump de contenção tecnológica, ou é realmente uma concessão tática para poder acabar aliviando essas pressões também na indústria americana?
A mim me parece muito mais uma concessão tática, Débora, por duas razões. A primeira, ele coloca condições para que essas exportações sejam feitas. Então, primeiro, clientes especiais, né? Compradores especiais, ele coloca assim. Então, isso está sendo analisado pelo Departamento de Comércio, né? Num ato inédito, né? Enfim, é a primeira vez você vai ter um microgerenciamento, inclusive, das vendas e dos clientes, de alguma forma, ao que tudo indica pela matéria e por tudo que foi veiculado ontem. E um segundo ponto, e você falou isso lá atrás, não são os chips mais tecnológicos, né, em nível de maior intensidade tecnológica da NVIDIA hoje. Então, é como se ele estivesse dando uma concessão. Olha, eu vou liberar, eu permito a exportação, mas vou colocar uma tarifa de exportação, né, uma taxa de exportação. Alguns veículos até chamaram quase de uma comissão para o governo norte-americano, mas o ponto é esse, ele vai colocar, segundo ele, um percentual de 25% das vendas tem que vir para o governo norte-americano, do valor das vendas, e ao mesmo tempo não são os chips mais de alta intensidade tecnológica. Então, de novo, ele mostrando que ele está como chefe da situação. Olha, eu permito isso, China, é um aceno para a China, olha, estou permitindo, mas não necessariamente isso vai ser feito de uma maneira totalmente aberta. É um comércio ainda muito administrado, muito microgerenciado, o que mostra ser uma tendência nesse governo nos próximos anos em que o Trump estará em curso aí, Débora. José Pimenta, diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores, sempre muito bom conversar contigo, meu querido. Uma ótima terça-feira para você. Até a próxima. Até a próxima, Débora. Muito obrigado. Um abraço a todos. Até mais.